nem de Apocalipse. Ok, irmãos, vamos ler aqui dos versículos 1 em diante. Só lembrando para quem não pegou qualquer outra aula do livro de Apocalipse antes, perdeu porque faltou, porque viajou, alguma coisa assim, todos os estudos estão no site da igreja, tá? www.ouvirecrermineiros.com.br. Então tá tudo lá, você pode baixar para escutar em casa, você pode escutar no próprio computador, pode mandar o link por e-mail para indicar, então é bem legal. Então, capítulo 10. Vamos lá. Então vi outro anjo poderoso que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima da sua cabeça. Sua face era como o sol e suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E deu um alto brado como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que disse: sele o que disseram os 7 trovões e não o escreva. Jorge, acho que pode diminuir um pouco o volume, tá bem alto aqui. Oi, ei, som, pode diminuir mais. Ei, som, oi, som, tá bom. Muito bem. Vamos só lembrar, irmãos, para nós contextualizarmos e lembrarmos de onde nós estávamos. Então, na última aula nós falamos do capítulo 9 de Apocalipse. Aqui nós já estamos na metade da segunda fase da grande tribulação para frente. Então, até esse momento aqui, já se passou mais ou menos 3 anos e meio, mais ou menos 4 anos e meio, 5 anos que a igreja foi arrebatada e que já começou a grande tribulação. Então, a igreja é arrebatada, né? A igreja que está preparada, ela é arrebatada. Começa-se então a grande tribulação. O anticristo assume o governo do mundo, e na primeira fase da grande tribulação, que são os primeiros 3 anos e meio, a grande tribulação são 7 anos. Então ela é dividida em 2 partes, né? Metade de 7 é 3,5. Então, na primeira fase, nos primeiros 3 anos e meio, acontecem muitas guerras. Nós vimos isso lá na abertura dos selos, crise econômica mundial, muitos terremotos, muita morte. E na segunda fase da grande tribulação, as tragédias que acontecem na terra agora, elas vão ser levadas a cabo numa intensidade muito maior do que na primeira fase. O que marca o fim da primeira fase da grande tribulação
e o início da segunda fase é que o anticristo ele profana o templo em Israel. Então ele coloca um trono lá dentro do lugar santo, e ele se assenta no trono e ele exige ser adorado como Deus. E o mundo inteiro começa a adorá-lo como Deus. Nesse momento, ali começa a segunda fase da grande tribulação. E Deus de fato ele começa a despejar a ira dele sobre a terra, sobre todos que ficaram aqui, sobre todos os que rejeitaram o amor de Deus. A primeira fase da grande tribulação, os primeiros 3 anos e meio, Jesus chamou de o princípio das dores. Está lá em Mateus capítulo... Me ajuda a lembrar aí, qual capítulo? 25 é a parábola das 10 virgens, é antes, acho que é 24. Mateus capítulo 24. Deixa eu só conferir se é isso aqui, irmãos, para não passar informação errada para os irmãos. Exatamente, é Mateus capítulo 24. Então, ali do versículo 4 até o versículo 14, Jesus está falando sobre a primeira fase da grande tribulação. Ele chamou essa fase de o princípio das dores. E dos versículos 15 até o versículo 31 de Mateus 24, Jesus falou da segunda fase da grande tribulação. E ele chamou essa fase de o dia da ira, ou o dia da vingança. Em vários textos bíblicos, irmãos, nós encontramos esse termo, o dia da ira, o dia da vingança do nosso Deus. Você está lendo um texto lá no Velho Testamento e diz assim, mas naquele dia, então está se referindo à segunda fase. Então tudo o que acontece agora na segunda fase da grande tribulação, vem da parte de Deus assim, e são eventos que envolvem os astros, são eventos que envolvem meteoros, estrelas, cometas, e tudo isso nós já vimos. Então, aqui no capítulo 9, a última coisa que nós vimos, a morte foi tirada da terra, durante 5 meses ninguém morria, um exército de demônios saiu para poder afligir a mente dos homens. Os homens clamavam pela morte, mas a morte fugia deles, ninguém pôde morrer. Depois a morte volta a operar na terra. Enfim, então esse é um breve resumo aí desse período até agora. Então nós já estamos aí há aproximadamente 4 anos e meio, 5 anos que a igreja foi arrebatada, aqui no capítulo 10 de Apocalipse. Irmãos, isso tudo como eu diria, isso tudo são valores aproximados, né? Não quer dizer que tem exatamente aqui no capítulo 10, 5 anos que a igreja foi arrebatada. A gente faz essas contas, isso são cálculos, são valores aproximados. Muito bem, agora João vê um anjo, e João olha para esse anjo, e esse anjo é extremamente poderoso, e ele é tão forte, irmãos, e tão grande, que diz que ele ficou parado em pé. Um pé estava no mar e outro pé estava na terra. A face desse anjo era como o sol. Acima da cabeça dele tinha um arco-íris e ele estava envolto em nuvem. Quem é esse anjo? Esse anjo, irmãos, é Jesus Cristo. É uma manifestação do Senhor Jesus. Pode colocar, primo, a primeira parte. Isso. É uma manifestação do Senhor Jesus Cristo. Vamos consultar, irmãos, agora alguns textos aqui, não vamos ler todos, mas apenas algum. Por que esse anjo é Jesus Cristo? Por que esse anjo é uma manifestação do Senhor Jesus? Por causa de algumas características. Primeira, aqui no versículo 1, diz assim, que ele era um anjo poderoso. Alguém abre aí em Mateus capítulo 3, versículo 11. Outra pessoa abre em Lucas 24, 19, e outra pessoa em 1 Timóteo 6, 15. Mateus 3, 11, Lucas 24, 19, 1 Timóteo 6, 15. O que nós vamos ver nesses textos?
há várias afirmações sobre o poder de Jesus, como Jesus era poderoso e operava no poder. Então essas características que nós vemos nesse anjo mostram quem era Jesus. Mateus 3,11, quem achou aí, por favor, leia. Mateus 3,11. Você leu certo? Mateus. Sim. Isso, aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Lucas 24:19. Isso, só o 24:19. 1 Timóteo 6,15. O Joás está falando aqui, irmãos, uma sugestão aqui, que eu leia os textos por causa de um detalhe que eu sempre me esqueço: a gravação. Então está sendo gravado, e tem irmãos de outras cidades que têm ouvido as ministrações, e um irmão, semana passada, ele cobrou, falou: pastor, você tem que ler, você tem que repetir a pergunta dos irmãos, porque vocês fazem a pergunta, não sai na gravação, e a pessoa que está ouvindo acha a pergunta, assim, pela resposta, percebe que a pergunta era muito interessante, ele fica perdido. Então vamos lá, deixa eu ler aqui, eu vou ler aqui no computador que vai ficar mais fácil. 1 Timóteo 6,15. Gente, eu estou apanhando essa Bíblia no computador, vocês acreditam? 1 Timóteo, achei, 6,15. Então fala assim: a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Esse é outro texto. Então, irmãos, o que nós vemos nesse texto? Características sobre o poder de Jesus. Segundo, o anjo estava envolto numa nuvem. Vamos olhar lá em Êxodo 34:5. O que nós vamos ver? Sempre que Deus se manifestava a Israel, ali no monte, ele estava envolto numa nuvem. Olha lá, Êxodo 34:5. Já achei aqui na minha Bíblia. Tendo o Senhor descido na nuvem, olha só o termo. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. Então, sempre que o Senhor se manifestava a Israel, ele estava envolto na nuvem. Outro texto aqui, Levítico 16:12. Veja só aqui, Levítico 16:2. Não é 12, é 2. Levítico 16:2. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão teu irmão que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Irmãos, olha aqui para mim. Vocês estão percebendo como que a Bíblia vai explicando a Bíblia? Então você vê, por exemplo, assim, a descrição desse anjo, a descrição assim estranha, complicada. Quem é esse anjo? É só você ir nos outros textos que você vai descobrir quem é, né? Por essas características. Tinha um arco-íris sobre a cabeça, irmãos. O arco-íris, o que significa o arco-íris? Alguém sabe? Aliança. Uma aliança baseada em quê? Quem acertar vai ganhar uma caixa de bombom do José Antônio. Não é a volta de Jesus. Aliança entre Deus e o homem, sim, mas essa aliança é baseada no quê? Vamos
Exatamente, exatamente. A aliança foi por causa disso. Não haveria mais, Deus não iria matar a humanidade como havia feito. Isso é o que, irmãos? Deus olha e fala assim: eu vou estabelecer uma aliança. Noé, quando aparecer o meu arco no céu, é o sinal da minha aliança. Eu nunca mais vou fazer isso que eu fiz com a terra. O que é isso, irmãos? Promessa, sim, a promessa. Mas deixa eu responder logo. A aliança está baseada na misericórdia. Misericórdia. Deus teve misericórdia. Toda vez que você olhar o arco-íris, você vai lembrar que aquele é um sinal da aliança de Deus, baseada na misericórdia de Deus. Deus não vai mais exterminar a raça humana como fez na época de Noé. Quantos entenderam isso? Amém? Vocês entenderam? Então a aliança baseada na misericórdia era o que tinha acima da cabeça do anjo, forte e poderoso. Seu rosto era como o sol. Olha aí em Apocalipse 1, 14 e 15, para vocês verem. Apocalipse 1, 14 e 15. Diz assim, a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Aqui esse texto, é 16 aqui, Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. João estava vendo Jesus aqui, nós já demos essa aula, né? E sobre tudo o que significa pé semelhante ao bronze polido, né? Cabelos brancos como a neve. Cada coisa fala de uma característica de Jesus. Agora esse anjo, ele tem a face brilhando como o sol. Então fica claro, esse anjo é Jesus. Um pé sobre o mar e outro sobre a terra. Irmãos, isso é uma simbologia e significa que aquilo que, primeiro, o Senhor Jesus, ele exerce o domínio sobre toda a terra. Estão entendendo? Tem uma canção do Jesus Adrian Romero, ou Jesus Adrian Romero, e ele fala na canção assim: Senhor, o Senhor mede as galáxias, o Senhor coloca as galáxias na palma das suas mãos. Quem já ouviu essa canção? Tu que miras as galáxias com tu palmo. Já ouviu essa canção? Irmãos, ele está falando assim, que Deus é tão poderoso que ele mede as galáxias, e ele coloca as galáxias na palma da mão. Uma galáxia, irmãos, a nossa galáxia, a Via Láctea, para você ir de um lado, porque imagina um disco, esse disco vai ter um comprimento e vai ter uma altura. Assim é a nossa galáxia. São bilhões e bilhões de estrelas e planetas que compõem a nossa galáxia, a Via Láctea. É tão grande que para você cruzar do ponto mais baixo dela para o ponto mais alto, para você atravessar, você levaria 30 mil anos viajando à velocidade da luz. Para você ver o tanto que é grande. Para você ir de uma ponta do disco galáctico até a outra ponta, você levaria 100 mil anos viajando à velocidade da luz. Esse é o tamanho da nossa Via Láctea. Andrômeda, que é uma das galáxias mais próximas à nossa, que dá para ver, se tiver num lugar assim, que não tem luz, o céu bem estrelado, sem nenhuma nuvem, nada, você vai ver um borrão embaçado, não sei para que lado, acho que é para aquele lado ali, bem fraco. É a galáxia de Andrômeda. Com um telescópio você vai ver ela perfeita. Irmãos, ela é o dobro do tamanho da nossa galáxia. É impressionante. E Deus, irmãos, segura com a palma da mão. Pensa, irmãos, o poder de Deus. Olha que coisa extraordinária. Esse é o Deus, irmãos, que nós servimos. O anjo agora está com um pé no mar e um pé na terra. Ele exerce o domínio total sobre toda a terra. Sobre toda a terra, irmãos. E aquilo que o anjo vai dizer para João,
ele está segurando um livrinho. Você vai ver que esse livro é dado para João comer. Aquilo que vai ser dito é para ser profetizado para toda a terra. Toda a terra, irmãos. Se quer uma ilha perdida no Pacífico Sul, se tiver um morador ali, Deus se lembrou dele, e ele vai ter a palavra proclamada. Vocês entenderam isso? Amém? Os 7 trovões. Repara que quando o anjo dá aquele brado, e o brado dele é como o rugir de um leão, 7 trovões falaram. E o que esses 7 trovões falaram? O que esses 7 trovões falaram, irmãos, não foi revelado. Quando João ia anotar o que os 7 trovões falou, ele ouviu uma voz: sele as palavras que os 7 trovões disseram, não as escreva. João ouviu, João sabia o que era, mas não foi permitido a ele dizer. Não foi revelado. Por que não foi revelado, irmãos? Essa foi a vontade de Deus. Deus não quis que aquilo fosse revelado. João não pôde nem anotar. Ele guardou isso com ele até o dia da morte dele. Mas ele não pôde falar isso para ninguém. E o que são esses 7 trovões, irmãos? Os 7 trovões é a plenitude da voz de Deus. Foi Deus que falou ali. Você vai ver nesses 2 textos aqui, várias vezes a voz de Deus é comparada ao trovão. Vamos lá, Ezequiel capítulo 3, versículo 12. Se vocês não quiserem abrir, porque aqui eu acho rapidão, e só quiser anotar e ouvir, beleza, pode ficar à vontade. Ezequiel 3,12. O que diz aqui Ezequiel 3,12? Ezequiel 3, 12. Levantou-me o Espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que levantando-se do seu lugar dizia: bendita seja a glória do Senhor. Deixa eu ver isso aqui em outra versão, NVI. Depois o Espírito elevou-me e ouvi esta estrondosa aclamação. Estrondosa. Então o termo aqui é estrondo. Olha esse outro texto aqui também, João capítulo 12, versículo 29. João capítulo 12, versículo 29. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Olha só. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então isso aqui foi quando Jesus disse o seguinte: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu dizendo: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. E a multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, diziam ter havido um trovão. Então, irmãos, esses 7 trovões foi a plenitude da voz de Deus. Agora, fica a curiosidade: o que ele falou? Irmãos, se não era para ser revelado, não nos interessa. É porque não nos interessava, não nos interessaria e não nos interessa. Apenas uma coisa nós precisamos entender aqui: há coisas que vão acontecer na segunda fase da grande tribulação que não foi revelada, que vai ser, se isso for revelado, irmãos, vai ser no momento oportuno, no momento correto, ou o mundo só vai ficar conhecendo quando estiver passando por aquilo que aconteceu. A segunda fase da grande tribulação, irmãos, é terrível. Como nós já podemos ver ali no capítulo 9, tem muita coisa assim muito pesada ali. E dali para frente, irmãos, só vai piorando os flagelos e as tragédias que Deus derrama na terra. Ainda tem uma trombeta para ser tocada. E depois que essa trombeta forem tocada, vão surgir 7 anjos com 7 taças. Cada taça é um flagelo que é derramado sobre a terra.
Então, irmãos, tem coisa que vai acontecer que não foi revelada. Vamos lá, pode seguir, Joás, pode colocar isso, ótimo. Vamos lá, vamos ler aqui dos versículos 5 em diante, Apocalipse 10, 5 em diante. O que está acontecendo aqui, irmãos? A sexta trombeta foi tocada, lá no capítulo 9. O capítulo 10 aqui, vamos dar agora uma visão geral. O capítulo 10 é uma preparação para o ressoar da última trombeta, da sétima trombeta. Então aqui está se preparando. Agora, muita coisa, irmãos, vai acontecer aqui no 11 e no 12. Muita coisa. Olha o que diz aqui dos 5 ao 7. Ele diz assim: então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela há, e o mar e tudo o que nele há, dizendo: não haverá mais demora, mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, de forma como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. O que é que o anjo está fazendo aqui, irmãos? O anjo está jurando pelo Criador, por aquele que criou todas as coisas, que a partir do ressoar dessa trombeta não vai mais haver demora. Que demora é essa, irmãos? A demora em que o plano eterno de Deus para a igreja e para a restauração da terra e de todo o universo se cumpra, se estabeleça. A partir de agora, as coisas vão acontecer mais rápidos. Por que, irmãos, essa demora? Que demora? A demora na segunda vinda do Senhor Jesus. Por que essa demora? Irmãos, essa demora é uma manifestação da misericórdia de Deus para com o incrédulo. Deixa eu me lembrar aqui, eu vou achar esse texto agora aqui, que eu me lembrei. Abre aí em 2 Pedro, capítulo 3. Porque essa demora, irmãos, ela é uma manifestação da misericórdia de Deus para com o incrédulo. É um tempo aonde ainda há oportunidade para que haja arrependimento. É um tempo ainda onde há oportunidade para recomeçar, para abandonar o pecado e começar a andar de fato e de verdade no caminho do Senhor. 2 Pedro capítulo 3, Pedro vai falar sobre o dia do Senhor. E em todo o capítulo, irmãos, ele vai tratar disso. Tem um trecho aqui que ele fala sobre essa demora. Veja no versículo 9. O versículo 9 diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Olha aqui para mim, irmãos. Esse é o coração de Deus. Nesse tempo agora, chamado o tempo da graça, é um tempo onde, irmãos, a igreja, nós achamos demorada a vinda do Senhor Jesus. O Senhor não vem, está demorando, Maranata, vem Senhor Jesus e tal. Mas é um tempo, irmãos, onde Deus, Ele está sendo paciente. Olha que profundo esse versículo, né? Ele está sendo paciente. Qual que é o coração de Deus? Ele não quer que ninguém pereça, mas antes que todos cheguem ao arrependimento.
É o que está aqui, ó, 2 Pedro 3:9. Agora, irmãos, olha o versículo 10. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Da mesma maneira como você tem, de um lado, a paciência de Deus, a longanimidade de Deus, a misericórdia de Deus, né? O arco-íris, manifestação da misericórdia, o coração de Deus querendo, ali em 1 Timóteo diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos, mas nós sabemos, nem todos serão salvos, mas esse é o desejo de Deus, esse é o coração de Deus. Então, de um lado você tem isso, irmãos, mas do outro lado, a volta de Jesus e o cumprimento de todas essas coisas é iminente. Iminente quer dizer, vai acontecer. Então, por exemplo, suponhamos, tem um avião, um avião que está indo por uma rota, e vem um outro avião na mesma rota, só que em sentido oposto, voando na mesma altura. Então eles estão em rota de colisão. Então tem um radar, existe um radar em terra, onde ficam vários controladores de voo que controlam regiões ali do país. Então, quando o avião sai de uma região e passa para a região daquele controle de voo, então aquele controle de voo é responsável por aquele voo, é responsável por checar a altura, velocidade e a rota, e se o avião está mantendo. Por quê? Porque não tem só ele no céu, tem vários no céu, mas tem um avião que não obedeceu as coordenadas, e ele está em rota de colisão com esse outro. Então, o controlador de voo vai avisar para o piloto: você está em rota de colisão, a colisão é iminente, ou seja, a colisão é inevitável, não tem como evitar essa colisão caso não haja uma mudança de rota. Isso é iminente, vai bater, se não mudar de rota vai bater. Irmãos, a vinda do Senhor Jesus é iminente. E o interessante é que o versículo 10 fala que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Ou seja, quando o ladrão invade uma casa, que não vai ser a minha, nem a sua e nem de nenhum dessa igreja, em nome de Jesus, amém? E nem da nossa família, amém? Mas quando o ladrão invade uma casa, o morador não estava esperando. Ele não estava esperando, é uma surpresa. Pegou completamente desprevenido. Então, Paulo muitas vezes usa esse termo, irmãos, para poder mostrar a necessidade de vigiar. Por quê? Porque o dia do Senhor vem como um ladrão. Ou seja, quando menos se espera, quando parecia que estava tudo normal, vem o dia do Senhor. E quem estava preparado, subiu. Quem não estava preparado, ficou. Estão entendendo? Então, depois que o anjo toca essa trombeta, depois do toque da 7ª trombeta, não haverá mais demora. E para terminar o livro, vamos terminar de ler Apocalipse lá, para a gente ver sobre o livro. Apocalipse capítulo 10, versículo 8. Então fala assim: depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus: vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel e em minha boca ele pareceu doce como mel em minha boca. Mas ao comê-lo senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Irmãos, há um consenso geral de que esse livro é o livro do profeta Daniel. E
no final do livro de Daniel, há um mandamento ali. O anjo diz para Daniel que era para ele selar o livro, porque o cumprimento daquelas coisas ainda estava muito longe. Selar significa manter fechado para não ser revelado. Todas as profecias que estão em Daniel, irmãos, elas são desvendadas, elas são abertas ali em Apocalipse. Ali, quando João estava recebendo a revelação de Apocalipse, o livro de Daniel foi aberto, foi revelado. Quando você vai ler Daniel, você vê que muitas dessas profecias que estão em Apocalipse também estão em Daniel. De forma que o livro de Daniel ele é muito semelhante a Apocalipse. O livro de Daniel fala muito sobre o anticristo, fala sobre o juízo do trono branco. Ele vai falar sobre vários acontecimentos, irmãos, que se dará. Ele vai falar de detalhes sobre como o anticristo vai assumir o governo mundial. Então, quando nós vamos estudar Apocalipse, nós sempre estudamos Daniel em paralelo, pegamos vários textos. João recebe ali as revelações que estavam em Daniel do anjo. João come aquelas revelações. Por que foi dado para João comer? Porque João precisaria profetizar novamente aquilo que já havia sido profetizado. O último versículo aqui, o 11, é muito claro. Então, foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, línguas, nações e reis. Então ele tem que profetizar novamente aquilo. E por que, irmãos, que era doce como mel na boca dele? É doce como mel porque era a palavra de Deus. A palavra de Deus é doce como mel. Mas por que é amargo para o estômago? Porque, irmãos, quando João ficou sabendo sobre todos os flagelos que aconteceriam e que estava sendo profetizado ali, aquilo é amargo. Então é doce para o paladar, para a boca, mas é amargo para o estômago. Porque o que vai acontecer agora, a partir da 7ª trombeta, é algo, irmãos, muito mais intenso do que tudo que aconteceu para trás, e tudo vai ficando mais intenso, cada flagelo despejado sobre a terra. Capítulo 11, irmãos, vai falar sobre 2 testemunhas que Deus levanta para profetizar lá em Jerusalém. Fica para a próxima aula. Amém? Amém. Alguma pergunta? Oi. Sim. Aham. Isso. Deixa eu repetir sua pergunta aqui para ficar gravado. Então a Magda está perguntando o seguinte: até então ela imaginava que João tinha sido levado ao céu para ver essas revelações, mas agora, como ele viu o anjo com um pé no mar e um pé na terra, ela entendeu que João estava na terra. Então essa é a pergunta dela, essa é a dúvida dela. Então, na verdade, é o seguinte: João teve todas as revelações nos céus. Lembra do capítulo 4, versículo 1 de Apocalipse: sobe para aqui e te mostrarei as coisas que hão de acontecer depois dessas coisas. Depois do quê? Das coisas das igrejas descritas nas 7 cartas. Então João está no céu, mas no céu João tem uma visão em 3 dimensões. Ele vê o que está acontecendo no céu, no reino do Espírito. Ele vê o trono de Deus, Jesus abrindo os selos, os anjos se posicionando para tocar as trombetas. Ele vê as entidades espirituais saindo para executar o plano de Deus, o propósito de Deus. João tem uma visão da terra, ali do céu, é uma visão em 3 dimensões. Ele tem uma visão da terra. Ele vê que ele vê que um anjo tocou uma trombeta, caiu uma chuva de meteoros na terra. Ele vê que foi um anjo, matou a 1/3 parte da terra. Caiu uma estrela e feriu 1/3 do mar, 1/3 das plantações. Então ele está vendo. E ele vê o que acontece embaixo da terra também. Lembra ali no Apocalipse 9, quando desce um anjo
com uma chave e ele abre a porta do abismo. Abismo não é aqui na terra, embaixo da terra. Ele está falando de inferno, de uma região que nós não podemos ver, mas João viu, entendeu? Então João estava no céu e com essa visão em 3 dimensões: céu, terra e embaixo da terra. Amém? Mais perguntas? Ok? Vamos ficar de pé então? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui. Te damos graças, Senhor Deus, pela tua palavra revelada para nós. Senhor, em nome de Jesus, que ao conhecer a Apocalipse, que o nosso coração, Senhor, se encha da esperança que o Senhor dá, que o Senhor traz à tua igreja. Em nome de Jesus, que teu Espírito Santo possa nos conduzir firmes no caminho do Senhor, até estarmos com o Senhor face a face. Guarda cada um de nós, despede-nos em paz para os nossos lares, e ao chegarmos que encontremos tudo em ordem e na paz do Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Irmãos, Deus abençoe, está encerrado, vão em paz. Oi. Perdão, tem um recadinho aqui sobre a